Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa primeira atividade do curso de Biologia do segundo ano. E esse é o gabarito comentado da avaliação que vocês fizeram online. Bem, essa primeira atividade que foi feita aí por vocês era basicamente sobre alguns conceitos que são, como que eu digo, essenciais para que a gente consiga prosseguir no estudo da genética. Então, por sua vez, eram conceitos introdutórios, fundamentais e estruturantes. Então, vamos lá dar uma olhadinha nos exercícios no qual vocês foram avaliados. Beleza? Era bem simples a atividade, não tinha muito segredo. Então, esse era o primeiro exercício, ó. Na figura seguinte, observamos a presença de cromossomos que possuem o mesmo comprimento e genes para a mesma característica, nos losses correspondentes. Esses cromossomos são conhecidos como... Tararanã. Era o que o cara queria que você dissesse. Então, nesse primeiro exercício, o que vocês tinham que se atentar? Que a gente estava comentando, basicamente, de cromossomos que estão localizados no mesmo losse. Aqui não se lembre, o losse é a posição exata na qual a gente encontra um gene em um cromossomo, beleza? Então, o losse é justamente a posição na qual a gente encontra um determinado gene em um cromossomo. Mas esse exercício ele era bem simples, porque bastava vocês lerem o enunciado que vocês conseguiriam chegar na resposta. Por quê? Ó? São cromossomos que possuem o mesmo comprimento, ou seja, o mesmo tamanho, e genes para a mesma característica. Ou seja, o gene que é encontrado nesse lado do cromossomo é encontrado no cromossomo correspondente. Por sua vez, aqui a gente está comentando de um cromossomo homólogo. Então, o que vocês precisavam entender? Que um cromossomo homólogo é aquele que possui o mesmo comprimento, beleza? Possuem os mesmos genes e esses genes estão localizados no mesmo locus ou loci, se você preferir. Então, isso que caracterizaria um cromossomo homólogo, beleza? Então, o primeiro exercício era bem simples. Era você se atentar. Se tratava de um cromossomo com o mesmo tamanho, possui os mesmos genes, na mesma região aqui que a gente sabe que é o loci. Tranquilinho? Vamos lá para o próximo exercício. Analise as alternativas e marque aquela que melhor define gene dominante. Nós comentamos em aula que um gene dominante ele é sempre representado, ó, representado por uma letra maiúscula. Então é aquele caso clássico do Azão, Bzão, Czão e etc. Maiúscula. Beleza? Então vamos lá. A. O gene dominante é aquele que bloqueia a expressão de outros alelos? Não. Essa resposta aqui a gente vai ver mais adiante no curso, que é um caso de um gene epistático, mas não tem nada a ver com isso daqui, tá bom? Um gene dominante é aquele que apresenta dois alelos diferentes? Na verdade, não. Isso daqui nós estaríamos comentando de um indivíduo heterozigoto. E um indivíduo heterozigoto é aquele que apresenta dois alelos diferentes. Um gene dominante é aquele que apresenta dois alelos iguais? Na verdade, não. Isso daqui seria um caso de um indivíduo homozigoto. Ou seja, ele vai apresentar dois alelos iguais, ou seja, vai ser azinho, azinho ou azão, azinho. Diferentemente da alternativa B, que o heterozigoto ele apresenta um azão e um azinho. Beleza? D. Um gene dominante é aquele que se expressa mesmo em dose simples? Yes, essa é a resposta. Para que a gente possa entender aqui, toda e qualquer vez que a gente fala de um gene dominante, ele precisa apenas de uma única cópia do alelo. Então, ele se expressa com apenas uma única cópia do alelo para a característica. Então, a alternativa D
era a que melhor definia o que é um gene dominante. Mas por descargo de consciência, vamos dar uma olhadinha na E, ó. Um gene dominante é aquele que se expressa aos pares? Não. A gente comentou que isso daqui estaria atrelado a um gene recessivo. Ou seja, para que a característica recessiva ela fosse expressa, ou seja, para que nós conseguíssemos a ver, ela teria que estar em duplicidade, ou seja, teria que ser um indivíduo azinho azinho, tá bom? Terceira questão. Sobre o vocabulário genético, associe corretamente. 1. Genótipo. 2. Fenótipo. 3. Gene. E 4. Heterograma. Então vamos lá. A. É a montagem de um grupo familiar com uso de símbolos, também conhecidos como genealogia, ou mapa familiar ou pedigree? Muito bem. Isso daqui está associado com 4. O heterograma é justamente aquele gráfico que a gente consegue montar a história genética de uma determinada característica em uma família. E por aí vai. Então, a 4 está associado com o A, beleza? B. Cada segmento de DNA capaz de transcrever sua mensagem em uma molécula de RNA? Isso daqui é associado justamente com gene. Para quem não se lembra, o gene é uma porção específica do DNA na qual a gente vai ter a informação para uma determinada característica. Então, o 3 estava associado com B. Então, ó, a gente já chegava no quê? Nós eliminaríamos aqui a, nós eliminaríamos essa já ficaria na B, né? Mas vamos lá, ó. C é a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de alelos que ele herdou dos seus genitores. Isso nós chamamos de genótipo. Então, o genótipo trata-se justamente de toda a constituição genética de um indivíduo. Então, um está associado com C. E, por fim, o fenótipo, que é o 2, são as características internas ou externas de um ser vivo geneticamente determinadas. Com um detalhe, o fenótipo é influenciado pelo meio, beleza? Lembra-se que eu comentei que as características pelo meio, perdão. Tanto o meio interno quanto o meio externo, a ação de outros genes podem modular a expressão de um fenótipo. Beleza? Simples assim. Portanto, alternativa B de bases nitrogenadas. Próximo exercício, ó. Observe a representação do perfil cromossômico de uma mulher. Então, para quem não se lembre, na espécie humana nós temos 23 pares de cromossomos e era importante vocês se atentarem que desses 23 pares nós tínhamos 22 pares que nós chamávamos de cromossomos autossômicos e um par que eram os cromossomos sexuais. E a somatória de todos esses cromossomos, que vai dizer aí a constituição cromossômica de uma espécie, de um indivíduo, nós chamamos de cariótipo, tá? Genoma é a somatória de todos os genes, a genética é a área que estuda a hereditariedade, o fenótipo é justamente, como a gente falou no exercício anterior, toda essa questão de contribuição genética de um indivíduo, e cromossomia não tem nada a ver aqui com exercício. Beleza? Então aqui era a alternativa C de cromossomos lindos. Opa, perdão. Alguns genes só se expressam quando em homozigose, ou seja, os genes alelos são iguais. E isso a gente já sabe que está atrelado com genes, ou se vocês preferirem, alelos recessivos. Portanto, aqui seria justamente a alternativa D. Nós veremos adiante o que é um gene hipostático, epistático, codominante, etc. Mas, ó, vamos lá. Dominante. O dominante ele pode estar em uma dose, ou seja, é aquele caso que ele pode estar azão, azinho, ou ele pode estar azão, azão. Então ele se expressa. O gene recessivo, obrigatoriamente, ele tem que estar em dose dupla, tá? Ou, consequentemente, ele precisa estar em homozigose. Já o alelo
dominante, ele pode estar tanto em heterozigose, azão, azinho, ou homozigose, tá bom? Esses dois termos aqui, hipostático e epistático, nós vamos discutir mais adiante, quando a gente for avançar lá para alguns conceitos mais avançados da genética. E essa era the last question, a última questão do exercício, ó. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente o termo de heterozigoto. Vamos lá. Heterozigotos são indivíduos que apresentam diferentes alelos? A gente poderia deixar isso aqui entreaberto, mas vamos analisar as demais, ó. Heterozigotos são indivíduos que possuem o mesmo alelo e mesmo loco em cromossomos homólogos. Isso daqui, se fosse o mesmo alelo, seria um indivíduo homozigoto. Então, esquece. Heterozigotos são indivíduos que apresentam alterações cromossômicas em todo o conjunto cromossômico? Nada a ver. Aqui a gente estaria falando de alterações cromossômicas e não da constituição genética. O indivíduo heterozigoto, já vou apresentar a resposta para vocês, é essa daqui, ó. Alternativa D. Então, você tem aqui, ó, o alelo azão, alelo azinho. São alelos diferentes, mas eles estão localizados no mesmo locus e, por consequência, estão localizados no mesmo cromossomo. Que a gente já falou lá no primeiro exercício, trata-se de um cromossomo homólogo, tá? Então percebam que no exercício as questões meio que dialogavam entre si e bastava vocês lerem com atenção que vocês chegariam na resposta. Aí alguns alunos me perguntaram, mas por que não poderia ser a alternativa A? Por quê? Você pode ter diferentes alelos, mas não necessariamente eles estão no mesmo cromossomo. Eles podem estar em cromossomos diferentes, ou seja, pode ter cromossomos heterólogos, ou seja, cromossomos diferentes. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham curtido, que o vídeo tenha esclarecido aí algumas lacunas ou eventualmente algumas dúvidas que vocês tiveram na atividade. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado clara, escreve aqui nos comentários que eu vou adorar ler, tá bom? Um super beijo e até a próxima!